Sport Show hoje está aqui em frente, o estádio Paulo Machado de Carvalho, conhecido mais como Pacaembu, aí pelo paulistano, pelo país inteiro. E daqui a pouco, agora são 17 horas, daqui a pouco às 19h30, vai ter o lançamento do livro do deputado federal Aldo Rebelo. Esse livro vai falar sobre uma partida que teve de futebol entre Palmeiras e Corinthians no ano de 1945. Realmente foi um grande jogo para a época, teve muita movimentação. Esse jogo tinha um esquema político muito grande. E você vai conhecer a história desse livro hoje aqui no Sport Show. E vamos ouvir também algum dirigente de time aí, alguns ex-presidente de clube. Vai estar o pessoal do Palmeiras, do Corinthians, aí do São Paulo, da Federação Paulista de Futebol, da Federação Paulista de Futebol de Salão. Vai estar essa rapaziada toda aí, você vai acompanhar junto com a gente a partir de agora aqui na NGT para todo o Brasil. Deputado Aldo, fala um pouquinho aí pro telespectador que está em casa da importância desse livro, desse jogo, que eu acho que nós não era nem nascido, mas foi tão importante assim para o Brasil, esse jogo, esse clássico entre Palmeiras e Corinthians. Mirandinha, esse jogo aconteceu no dia 13 de outubro de 1945. Nem eu, nem você éramos nascidos. Eu sou de 56 e você? 61. Pronto, você ainda é mais novo do que eu. Mas por que esse jogo teve importância? Porque foi um momento em que o mundo terminava uma guerra mundial, o Brasil terminava um período de regime ditatorial, recuperava a democracia, o Brasil, e o mundo recuperava a paz. O Partido Comunista, que tinha sido muito perseguido, muita gente tinha sido assassinada, inclusive, recuperava a sua liberdade. E esses dois clubes, que eram muito ligados aos trabalhadores, a massa trabalhadora de São Paulo, torcia para o Palmeiras e para o Corinthians, organizaram um jogo amistoso para arrecadar fundos para a eleição do Partido Comunista. Eu conto a história desse jogo, dos bastidores, né, o envolvimento do Palmeiras, do Corinthians, da Federação Paulista, o Pacaembu lotado, a presença dos operários com as suas famílias, em benefício de um partido que eles viam como um partido que defendia os seus direitos, os seus interesses e do movimento sindical. Tanto é que a preliminar do jogo foi o jogo entre dois sindicatos, Construção Civil e Fiação e Tecelagem. Hoje, há alguns jogadores que participou dessa equipe, comissão técnicas, juízes, algum desses jogadores hoje ainda são vivos ainda dessas partidas? Pouco, Miranda, acho que 3 jogadores apenas estão vivos, né? Um deles, inclusive, não participou do jogo porque estava em lua de mel, que é o goleiro Oberdan Catani, do Palmeiras. Mas os jogadores não têm uma memória das razões políticas do jogo. Até onde ajudou, pro lado político, esse jogo entre Palmeiras e Corinthians? Ajudou porque a política, como aquela política do povo, dos trabalhadores, o futebol como uma coisa do povo também, né? Uma paixão legítima do povo, o lazer, a diversão do povo. E 2 atividades se encontraram nesse momento, né? Ou seja, os trabalhadores com seu movimento sindical, um partido ligado à luta desses trabalhadores que estava surgindo e 2 clubes com uma massa de torcedores também ligada aos trabalhadores. Esse encontro, né, era um encontro de fato ligado à luta do nosso povo, do povo brasileiro. E acho que isso é uma coisa bonita como história que merecia ser contada. E é isso que eu conto no meu livro. Parabéns e obrigado. Obrigado, Mirandinha. Um abraço. Eu só gostaria de lembrar que após esse bate-papo informal, enfim, essa palestra, essa introdução a respeito do livro, nós teremos a sessão de autógrafos que acontece no Bar O Torcedor, que é o bar do museu, também tematizado com futebol. Então eu pediria a todos os convidados e todos os presentes, assim que terminar a palestra, para a gente fazer os autógrafos lá. Não vamos prender o Aldo aqui, porque acho que tem algumas pessoas também esperando lá
para a gente fazer o autógrafo lá, tá bom? Imprensa também, conto com a colaboração de todos. Obrigado. Isso, eu permaneço tendo muito orgulho em ter participado da produção deste livro. A editora Unesp é uma editora, claro, uma editora universitária, mas ela tem a intenção de não se restringir a isso. Na verdade, é uma editora que tem a pretensão de intervir, não ser uma editora acadêmica, estricto sensu, mas de estar associada a diversas expressões, sejam elas culturais ou intelectuais, que possam ter presença de público e fazer, disseminar, na verdade, um conhecimento e produções que sejam de alta qualidade. Justamente com esse objetivo é que, após termos contato com o livro do deputado Aldo Rebelo, nós tivemos a absoluta sensação, a absoluta crença de que estávamos veiculando um produto de altíssima qualidade. Como vocês terão a oportunidade de perceber, vai ser não só um livro de entretenimento para todos aqueles que gostam de esporte, mas também que tenham intenção, tenham interesse de entender um pouco do período que está sendo enfocado pelo livro. Eu tenho certeza que ninguém veio aqui hoje para me ouvir falar. Então, a minha apresentação é muito mais protocolar, é muito mais uma apresentação e reiteração de orgulho por esse lançamento que nós estamos hoje patrocinando. Eu agradeço a todos e passo as palavras ao autor, deputado Aldo Rebelo. Obrigado. Quero agradecer as palavras do professor Gésios, porque, na verdade, o livro é também resultado da confiança da editora da Universidade Estadual Paulista e, particularmente, do professor Gésios, que viu o trabalho inicialmente e achou que podia, pela editora da Unesp, divulgar no catálogo da editora um livro que só leva esse nome porque não há um outro para designar o produto. Mas, na verdade, é uma crônica de uma partida ocorrida nos idos de 1945, no dia 13 de outubro, e que a curiosidade pelo futebol me levou exatamente a encontrar. Quero agradecer a presença das senhoras e dos senhores, particularmente destacar aqui a honrosa delegação de dirigentes do glorioso São Paulo Futebol Clube, que tem à frente o seu presidente, Dr. Juvenal Juvencio, quem todos nós temos recebido exemplo de dedicação, de administração de um clube que é patrimônio do nosso país e que tem honrado a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, o futebol brasileiro. E esses dirigentes aqui presentes constituem uma deferência importante para esse modesto escriba palmeirense, Dr. Juvenal. Muito obrigado mais uma vez e tenha a convicção. Eu tenho pelo São Paulo Futebol Clube um imenso carinho, uma imensa estima como cidadão brasileiro que vê no São Paulo Futebol Clube um dos orgulhos do nosso país, pelos seus feitos, pela sua tradição e pelas suas glórias. Aliás, devo destacar que nesse jogo que ocorreu entre o Palmeiras e o Corinthians, um dos troféus foi oferta do São Paulo. Era um troféu que recebia o nome Tufi Friede. O Tufi era um goleiro do Corinthians, já falecido, com o Frederich, que era jogador do São Paulo, um dos grandes artilheiros. Aliás, foi quem fez o gol do Brasil no primeiro Sul-Americano de 1919, quando o Brasil ganhou, acho que do Uruguai, de 1-0. Ele recebeu o primeiro gol do Sul-Americano, foi de um palmeirense.
mas o gol da vitória, afinal, foi do Frenderrache. E esse troféu foi entregue ao São Paulo no jornal, e o jornal, pelo regulamento, terminou destinando a esse jogo realizado entre o Palmeiras e o Corinthians. O jogo é resultado de uma conjuntura muito particular, muito fugaz, porque o Brasil saía de um regime ditatorial e o mundo saía de uma guerra. E logo depois, o mundo começava uma outra guerra, chamada de Guerra Fria, e o Brasil perdia um pouco da democracia, porque o Partido Comunista foi cassado logo em 1947. Mas 45 era exatamente o fim da guerra, o fim do Estado Novo, e o Partido Comunista tinha sido legalizado, estava sendo legalizado ainda, à véspera da eleição, que era em 10 de dezembro, e em outubro todos os partidos, quero saudar a presença do ex-presidente do Palmeiras, Dr. Mustafa Contursi, do presidente da Federação Paulista de Futebol, Dr. Marco Polo Del Nero, muito obrigado pela sua presença. A Federação Paulista foi quem organizou esse jogo. O ex-governador, Dr. Zé Maria Marim, está aqui entre nós, o Dr. Mário Travalini, ex-treinador de Palmeiras e de Corinthians. Eu acho que só estão faltando aqui os dirigentes do meu time. Pois bem, nessa partida, o que é que pesou? Se eu tivesse que retratar o que foi a partida para arrecadar fundos para o Partido Comunista, eu dizia que foi um esforço dos aliados. Nós vivíamos nesse período do fim da guerra, e os aliados foram todas aquelas potências, todas aquelas forças sociais que lutaram contra o nazismo e o fascismo. Via dos Estados Unidos da América, a União Soviética, a Inglaterra, a França mesmo ocupada, porque não havia nenhum dirigente desses clubes vinculado ao partido. Havia simpatizantes do partido na Federação Paulista, Antenógenes. Havia gente de caráter democrático, o Dr. Ulisses Guimarães já era secretário, muito novinho, mas era secretário-geral da Federação. E acho que o presidente da Federação, Antônio Feliciano, porque ele mobilizou os clubes para receberem os pracinhas brasileiros que voltavam da guerra. A Federação mandou os clubes fazerem postos de alistamento para as eleições. Então havia uma participação política não partidária. O presidente do Corinthians, Alfredo Inácio Trindade, era um homem também que tinha simpatia com a democracia, com os aliados, antifascista. Isso também era uma coisa declarada e aberta, manteve contatos durante muito tempo com o Partido Comunista, mas não eram militantes do partido nem dirigentes, nem na Federação Paulista também, e nem os jogadores. Os jogadores que nós averiguamos, o único que manteve algum contato com o partido durante muito tempo foi o Cláudio Cristóvão Pinho, do Corinthians, que jogou, é o maior artilheiro da história do time, e estava nesse jogo. Então foi um esforço dos aliados para arrecadar fundos para um partido que vinha da clandestinidade. Todos eles estavam arrecadando fundos, a UDN, o PSP e o Partido Comunista também. Como é que eu vi assim que o Partido Comunista tinha uma participação importante? Eu vi essa taça, é uma taça diferente, é uma mulher, uma deusa alada, pedestal de mármore, muito bonito e grande. E eu vi lá no Movimento Unificador dos Trabalhadores. Eu disse Movimento Unificador dos Trabalhadores, só conheci um, esse vinculado ao Partido Comunista. Mas quando eu fui ver, os dirigentes do MUT eram da Fiação e Tecelagem, Construção Civil, que fizeram o jogo preliminar. Foi o jogo entre esses dois sindicatos. Mas quando eu fui ver mesmo, foi o Comitê de Finanças do partido que fez a promoção do jogo. Na hora de dar entrevista, eu vi lá as mulheres de classe média, principalmente judias, senhoras distintas. Eu disse, não, isso aqui o Partido Comunista teve maior participação do que a publicidade informava. Encontrei filhos dessas pessoas, um deles que é médico,
Dr. Sérgio Rosenberg, até convidei, mas acho que não pôde vir aqui. Dr. Sérgio disse, não, minha mãe participou, sim, teve reunião na minha casa, eu fui para o jogo, ele tinha uns 4 ou 5 anos. E detalhes do momento. Né? Eu disse, o senhor tem fotos da sua mãe? Ele me trouxe umas fotos. Eu disse, não, tem essas fotos aqui, mas tem aquele retrato da minha mãe pintado pelo Di Cavalcanti. O senhor tem um Di Cavalcanti em casa e é a sua mãe? Sim. Minha mãe era modelo do Di Cavalcanti, ia 2 vezes por semana lá no ateliê do Di Cavalcanti, um ateliê aqui em São Paulo. Então havia esse grau de participação da sociedade nos acontecimentos políticos. O jogo rendeu 115 mil cruzeiros, a meta do partido era arrecadar 750 mil, 750, então arrecadou uma boa parte aí nesse jogo. O partido participou das eleições, elegeu um senador pelo Rio, elegeu 14 deputados federais, elegeu a maioria da Câmara Municipal e o prefeito de Santo André, a maioria da Câmara do Rio, de Recife. Logo depois veio a Guerra Fria, em 47 o partido já foi colocado na ilegalidade, né? O que não aconteceu nem na França, nem na Itália, né? Aqui já é uma opinião minha, nós cometemos esse grave erro. Colocar na ilegalidade um partido que estava surgindo com uma grande participação na vida política nacional. Era um encontro dessas instituições que o mercado não controlava. A política, o futebol e o movimento sindical. Essas 3 instituições e o samba, né, que também teve no Rio de Janeiro um desfile especial em homenagem ao Prestes das escolas de samba, né. Promoveram o jogo naquele momento. Alguém pergunta quem ganhou o jogo? Quem ganhou mesmo foi o Partido Comunista, que arrecadou 115 mil cruzeiros. Mas, só para encerrar aqui, o jogo foi aqui no Pacaembu, lotado, estava o presidente, como vai? Presidente Beluso, boa noite, seja bem-vindo. O Palmeiras contava com um time muito forte, jogava lá dos 3 jogadores que têm estado no Parque Antártica, 2 estavam nesse jogo. E o pai de outro também. O pai do Ademir da Guia estava no Corinthians, o Domingos, e o Junqueira e o Valdemar Fiume estavam no time do Palmeiras. Vila Dônica, que era um uruguaio, e o Corinthians também com um time muito forte, estava o Servilho, o baiano, o bailarino, que fez o primeiro gol da partida, estava o Domingos da Guia, estava o Cláudio, o Cristóvão Tinho, e esse estádio aqui estava lotado por famílias, operários, né, gente que veio ver o jogo. Né. O primeiro tempo terminou 1-0 para o Corinthians, gol do Servilho. No segundo tempo, por alguma razão que não esclarece a imprensa da época, o Domingos saiu. O Domingos da Guia foi alvo da maior recepção que um jogador de futebol recebeu em São Paulo até hoje. Quando o Domingos veio para o Corinthians, ele já tinha jogado no Flamengo, no Nacional do Uruguai, no Boca Juniors. E um dia eu tive um depoimento da importância desse homem do Boca Juniors. Eu estava com o Ademir da Guia, lá no Sapopemba, no Parque Santa Madalena. Acho que o Alberto estava junto. E veio o senhor argentino, acho que ele estava com uns 90 anos. Me procurou assim, do lado do Ademir. Aí disse, falar com o Ademir. Aí puxou um recorte de jornal, amarelado. Era um jornal argentino dos anos 30, narrando as proezas do Domingos da Guia no Boca Juniors. E esse homem, que já tinha se mudado há décadas, guardava esse recorte do jornal, sem saber que ia encontrar o Ademir da Guia. O Ademir da Guia estava ali naquele dia por acaso. Esse Domingos da Guia foi recebido por 50 mil torcedores aqui em São Paulo, quando ele veio jogar no Corinthians. Ele jogou, no primeiro tempo saiu, a defesa do Corinthians se desorganizou um pouco. E aos 29, aos 30 e aos 31, o Palmeiras virou o jogo e fez 3-1
quase saiu briga entre o Caeira e o Servilho, e o juiz João Excel vai lá na súmula, destaca na súmula que houve esforço físico, jogo violento, proposital é a expressão que ele usa, entre Caeira e o Servilho. Que segundo conta um cronista não neutro, né, pode-se atribuir a essa inclinação da baianidade pelo Corinthians a presença do Servilho. O Servilho veio do Ipiranga, foi? Acho que foi do Ipiranga. Do Bahia, né? Não é nem do Bahia. Mas veio esse Servilho, né? E depois teve um filho que jogou também no Palmeiras. Bem, senhores, eu não vou aqui contar o que conta o livro, né? Vamos lá para a sala dos nossos autógrafos, mas quero concluir dizendo que para mim foi uma grande alegria escrever essa crônica, porque eu vi esse troféu nos anos 90. Eu disse, mas essa história precisa sair das prateleiras dos troféus para ser contada de alguma maneira. E acho que isso precisa ser valorizado e preservado, tá certo? E acho que é muito mais por essa razão que os senhores estão aqui, que a editora da Unesp publicou esse livro e que eu, mais uma vez, sou muito grato e me sinto muito honrado pelas ilustres presenças aqui. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Boa noite. Porque o campeão do interior, que é o sétimo para frente, ganha mais do que o terceiro. Na verdade, o terceiro e o quarto não recebiam dinheiro. Entendi. Aí a gente resolveu prêmio de consolação. Prêmio de consolação. Agora, o campeão do interior tem aquele glamour de ser campeão do interior. Entendi. Então recebe um pouquinho mais. De qualquer maneira, de um modo geral, o senhor está satisfeito com o Campeonato Paulista? Estou satisfeito, sim. Só que a chuva atrapalhou muito, né? Nós tivemos um público menor, por enquanto, na temporada de 2010, uma vez que a chuva atrapalhou tudo, teatro, cinema, restaurantes, enfim, e o futebol também. Em relação às constantes mudanças de mando de campo, que foi uma coisa muito comentada ao longo da competição, é possível minimizar isso? Hoje em dia, por causa do dinheiro até, os clubes do interior vivem dificuldades, não tem muito jeito, presidente? Nós fazemos futebol profissional, não tem jeito, nós temos que pensar em dinheiro. O clube tem necessidade de buscar, no momento que é oportuno, uma arrecadação maior. Muitas vezes ele vai buscar arrecadação em outro local. Então faz parte disso tudo, nós temos que pensar no profissionalismo do futebol. E o torcedor, tem torcedor em todo lugar. O senhor imagina ainda que seja possível a forma de disputa, o regulamento, enfim, turno único pode ser injusto para muita gente. Isso pode mudar um dia ou você acha que pela dificuldade de datas não vai ter jeito, presidente? Eu acho difícil mudar porque faltam datas. Esse é o nosso grande problema, né? Diminuir clubes não seria... Nós assumimos a federação com 12 datas.
chegamos a 23. Dizer que nós vamos ter 32, 25, 26, eu acho muito difícil, uma vez que tem a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores, que assumiram esse espaço, que jogava na quarta e na quarta pelo menos, mesmo que se o Campeonato Nacional começasse antes, na quarta podia jogar, mas não, já tem a Libertadores, Copa do Brasil, essas coisas todas. Então nós nos ajustamos a tudo isso. E para racionalizar o regulamento, somente diminuindo o número de equipes, e isso não passa pela sua cabeça? Pois é, a gente sabe o que acontece? Passa, isso passa, sem dúvida alguma. É um raciocínio mais ou menos lógico. Mas existe um outro raciocínio que você tem que fazer, é a grandeza e a pujança do estado de São Paulo e a respeitabilidade que tem para os outros times participantes. Não é qualquer federação que tem 130 clubes profissionais filiados. Você vai no Rio de Janeiro, tem 40 clubes filiados profissional. Nós temos 130. O que nós vamos fazer com esses times? Nós temos que pensar nisso tudo. Quem vai ser campeão mesmo, presidente? Ah, quem ganhar, né? Ah, sim, claro, óbvio. Palpite não tem, assim? Não tem palpite. Eu sou super. Você não fala, né? Não falo porque eu também nem penso nisso. Estou preocupado é que o jogo transcorra normalmente, que o árbitro não erre. Essa é a minha preocupação. Melhorou. Melhorou, né? Eu quero que o árbitro não erre. Essa é a minha grande preocupação, né? Que ele acerte todas as partidas. Isso é fundamental. Para a federação é fundamental. E que dentro de campo as coisas transcorram normalmente. E vença sem que haja gol com a mão e o juiz não viu. Entendeu? Coisas dessa natureza que eu não quero. Quero que corra tudo bem. É esse nossa torcida. Legal. Prazer em revê-lo. Prazer todo meu. Obrigado pela oportunidade. Presidente, Marcos Paulo, parabéns aí pelo trabalho na federação. Falar um pouquinho do livro aí, desse livro, dessa história do futebol, a importância para o Brasil. Pois é, o deputado Aldo estava dizendo agora há pouquinho que nós temos que resgatar, ter o resgate da história. A história tem que estar presente constantemente. E ele realmente deu um início aqui contando de uma partida de futebol. Imagine você quantas partidas podem ser contadas. Muitas delas, né? Muitas delas. Eu me lembro de uma que ninguém contou. A gente sempre fala, aquele 7-6 Santos e Palmeiras, né? Eu como palmeirense, foi a maior partida de futebol que eu assisti na minha vida. Dá licença aqui. À vontade. Falar com a gente agora, o ex-presidente do Palmeiras. E aí, o senhor está vendo desse livro, dessa história do futebol, principalmente do Palmeiras e Corinthians? Olha, tem como registro a própria palestra do autor, o deputado Aldo Rebelo, que mostra a importância da relação do futebol com todas as iniciativas da sociedade, a sua participação, inclusive, nesses momentos decisivos da nossa história. O esporte se junta a isso, felizmente, e deixa essas marcas importantes, que de tempos em tempos são resgatados por pessoas da inteligência, da capacidade, da sensibilidade do deputado. Agora falando um pouquinho, como é que o senhor vê o Palmeiras hoje? O grande Palmeiras, como é que você vê o torcedor do Palmeiras hoje? Olha, eu não vejo o Palmeiras pelos resultados de campo, eles acontecem da melhor ou da pior forma, eles são imponderáveis. O que eu vejo no Palmeiras é uma desorganização total na sua administração, esse é o grande problema, é essa dificuldade que nós estamos passando. Pretende voltar logo? Não, primeiro eu nunca saí. Eu sempre estive presente em todos os movimentos do clube. É minha obrigação estar lá. E segundo, se você fez a pergunta à presidência, nenhuma possibilidade. Minha parte já foi cumprida e o caminho agora é para pessoas que possam ajudar a reerguer o clube do caos em que ele vive nesse momento. Parabéns pelo trabalho feito no Palmeiras. Obrigado. Fala com a gente, Marcos Stadini. Fala a importância desse livro, uma grande história escrita aí pelo Aldo, entre Palmeiras e Corinthians, um clássico brasileiro. Olha, eu tive a satisfação de fazer o prefácio do livro. Eu acho que o Aldo é um palmeirense de grande qualidade. Foi muito bom ter feito esse livro. Esse livro, aliás, é bom que escreva sobre o futebol. O Brasil é um país pobre em matéria de livros do futebol. Qualquer país que tem um esporte, sai muitos livros, cultua os seus ídolos, os seus grandes eventos. Aqui, infelizmente, é pobre. Fez bem o Aldo de escrever, é um fato importante. São dois clubes de grande apelo popular e que tiveram algo relevante, que foi a feitura desse jogo para levantar fundos num período importante da vida política do Brasil. Então eu acho que o Aldo está de parabéns. Obrigado. Ok, um abraço.